Não tem como eu apagar as situações que aconteceram na vida. Vou fazer uma lavagem cerebral, eu quero esquecer. Às vezes a pessoa fala, eu quero esquecer. Amor, é que você não esquece. É que a memória celular não esquece. Então é muito mais vantajoso, produtivo, eu olhar para aquilo, eu abraçar aquilo. Quem que vai abraçar a dor? Eu, consciência espiritual, na condição de adulta hoje, porque quando eu era criança e estava lá naquela situação traumática, eu não podia fazer nada. Mas hoje, na vida adulta, eu não posso ser comandada pela dor dessa criança. Porque a dor da criança vai acionar o meu límbico e vai acionar meu modelo autônomo de defesa, de fuga, de anestesia. E aí eu vou para as drogas, eu vou me desviar no caminho, eu vou ter... Tudo é a criança ferida. Então, a base é tomar consciência de que você não é o corpo, mas você está nele, e estar nele é um privilégio, e é por um tempo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver nos acompanhando de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, não se esqueça de ativar o sininho da notificação, de seguir a nossa página também, afinal de contas temos episódio toda semana inédito. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a cosmoterapeuta Max Tovar. Bom dia, Vivi. Bom dia, tudo bem, querida? Muita gratidão pelo convite, bom dia a todos. É uma felicidade estar aqui, trazendo um pouco dos meus saberes para compartilhar com todos vocês. Max, a gente estava conversando nos bastidores aqui rapidamente, né? Dando uma olhada até para fazer o roteiro. Que jornada bonita sua. Né? De descoberta e autodescoberta. Acho que é a autodescoberta primeiro, né? Em primeiro lugar, eu acho que a única descoberta que a gente pode fazer primeiro é dentro da gente, né? Porque é aí que a gente vai encontrando os lugares, os espaços que às vezes estão perdidos, isolados, sombrios, e a gente precisa unir esses espaços internos. Eu acho que o grande objetivo do ser humano, em primeiro lugar, consigo mesmo, é se tornar um ser inteiro. Você acha que as pessoas têm dificuldade de pensar dessa forma? Bom, quando eu falo se tornar um ser inteiro, significa reunir diferentes partes dentro de nós que ao longo da nossa vida vão ficando partidas, quebradas e isoladas. E quando a gente fala sobre olhar para esse lugar interno, é muito complexo, até porque a gente tem um dispositivo, nós humanos temos um dispositivo interno de evitar a dor, de fazer uma evitação da dor, sabe? Então, tipo, eu não quero olhar muito isso, não quero entender isso, eu quero ir para fora. Então, a gente tem que entender o mundo com duas faces, para fora e para dentro. Então, para responder sua pergunta, o mundo de fora é cheio de distrações, de anestesias, então são muitas informações o tempo inteiro. Então, respondendo sim, a gente não tem um ambiente ainda propício para o desenvolvimento interno. Então, isso está sendo criado e formatado, está sendo um chamado, que está sendo ecoado por todo o tempo, por todos os lugares, mas é difícil, porque, imagina, às vezes você pode passar 2 horas rolando uma tela de um celular e eu falo, vamos meditar 10 minutos. Nossa, não deu tempo. Como que não deu tempo de meditar 10 minutos? Vamos começar meditando 5 minutos. Por quê? Porque a meditação é uma ferramenta que ajuda a acessar esse lugar, certo? Então, a resposta é, sim, existe dificuldade, porém, a necessidade é urgente. E cada vez mais... No futuro próximo, isso deve ser a prioridade de cada pessoa, porque o externo cheio vai estressar tanto, cansar tanto, que a única saída é para dentro. É para dentro. A única saída possível para você equilibrar o seu centro interno, para você poder lidar com as situações que estão do lado de fora. Porque as situações do lado de fora, elas são orgânicas, é o tempo inteiro o movimento, depende de outras situações políticas, pessoais. Então, existem vários outros elementos que a gente não tem comando e que, às vezes, a atitude ou a escolha de um vai impactar em milhares de outras pessoas. Então, a gente precisa estar alinhado, sabe, internamente, bem consigo para poder olhar o mundo de fora e conseguir encontrar saídas. Porque senão o mundo de fora
e dependendo da rede que a pessoa está conectada, isso vai gerar para ela uma quantidade de informações internas que vai refletir no interno dela que está mal resolvido como um grande buraco. Então, esse buraco aumenta ainda mais, como uma erosão. Sim. Eu tenho um buraquinho interno de desesperança. Eu olho para o mundo, a minha tendência vai ser ver desesperança, porque eu vou olhar para o mundo através da minha lente, e a minha lente está marcada com desesperança. Aí eu vou captar e atrair as informações que vão confirmar isso no meu cérebro. Uhum. Então, por isso que a saída para dentro faz com que eu vou olhar para dentro, eu vou limpar as minhas lentes, eu vou mudar minha forma de ver o mundo, eu vou retirar os traumas e dores que, porventura, estão aqui, as crenças limitantes que eu recebi ao longo da minha vida, que eu acredito que são verdades e que estão a nível subconsciente, inconsciente, sabe? Eu preciso trazer isso para ter uma lente mais alinhada. Uhum. Aí eu alinhado comigo mesmo, isso muda a minha percepção do mundo. Claro que o mundo ainda tem as suas diversas situações, mas a minha lente mais ajustada vai fazer com que eu me conecte, com que eu atraia, com que eu perceba, inclusive, que eu tenha acesso a possíveis soluções das quais eu posso ser parte ou provocadora de tais soluções para que haja uma mudança no mundo. Você acha que é mais difícil o processo de descoberta dessas crenças e dessas... aquela coisa, virada de chave, né? Quando a pessoa começa a cair as fichinhas, você fala assim, nossa, isso acontece porque a minha mãe, porque a minha família, porque eu venho de uma geração, assim, assim, assim. Ou o mais desafiador, não vou nem falar mais difícil, é o mais desafiador, Isso. O processo de quebra. E a descoberta ou aquela coisa do eu fico ali, eu tô observando, aí de repente eu escorrego, aí eu tenho que voltar? Bom, é muito legal a sua pergunta e ela é muito importante e eu quero respondê-la assim, em duas partes. Primeiro, você não vai conseguir acessar o lugar mais profundo se você não abrir a primeira porta, certo? Então, o primeiro ponto é sim, tomar conhecimento. Como é que você pode tomar conhecimento? Então, você pode acessar algumas informações, tá, algumas ferramentas, e você toma aquele conhecimento, alguém te passa. Vai ler o mapa astral, vai ler o mapa gestacional, vai fazer uma numerologia, você vai fazer alguma terapia, ou seja, porque tem ferramentas que te ajudam a ver sobre outros ângulos a sua formação e a sua percepção. Então, isso eu chamo da fase 1, que eu chamo tomar conhecimento. Pega esse copo, deixa eu tomar esse conhecimento aqui um pouquinho e avaliar. Que sentido isso faz para mim? Aonde que isso aqui está tocando? Porque essa primeira porta ela vai abrir um corredor com várias outras portas. Muito bem. A partir desse momento, aí a gente faz, depois que tomou conhecimento, eu preciso exercitar o autoconhecimento. Porque você entende que se você me traz um conhecimento através de uma ferramenta, você está despertando em mim, provocando em mim um olhar. Isso ainda não é autoconhecimento, isso é conhecimento. Então eu falo, tomar o conhecimento. O que é o autoconhecimento? Aí eu peguei aquele conhecimento que você me deu e começo a olhar para dentro e falo, olha, eu estou investigando, estou percebendo, começo a ver aquilo e começo a desenrolar aquilo dentro de mim. Ou seja, eu começo é tipo como se fosse uma linha capilar, sabe? Então eu começo a aprofundar naquilo. Aí eu vou acessando esses lugares mais profundos. A partir daqui, o que eu tenho? Acessei um lugar mais profundo aqui dentro de mim, então agora eu vou começar a trabalhar isso. Aí você vai encontrar o primeiro ponto que é, poxa, agora eu já sei que está acontecendo isso. Como é que eu paro? Como é que eu termino? Como é que eu ponho um ponto final nisso? E daí, eu posso ter outras ferramentas. Eu vou ter ferramentas que eu faço e ferramentas que outras pessoas fazem, tá certo? Então, só para a gente falar sobre ferramentas no total, porque eu e outros profissionais usamos ferramentas diferentes ou integradas, mas a gente tem um elemento que é o indivíduo. E o indivíduo tem o processo dele. E o processo dele é muito particular, mas a gente tem uma percepção desse processo em 3 níveis de indivíduos, 3 tipos de indivíduos. Um indivíduo que pega um pouquinho de conhecimento e ele vai sozinho e ele avança. Tem um indivíduo que precisa de pegar na mão e de você avançar com ele, com técnicas, e ele avança. E tem o terceiro tipo de indivíduo, que é aquele que senta no chão, que fala, me dá a mão, mas custa levantar e senta novamente. Então, ou seja, independente das ferramentas, temos 3 tipos de indivíduos que estão alocados em 3 tipos de áreas diferentes, tá? De vibração diferente.
Bom, tirando isso, entender qual que é o lugar que o outro está, então nós temos o desafio da mudança. Porque o desafio da mudança, ele precisa ser profundo. Quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, isso entra pelo nosso lóbulo frontal, que é a nossa parte do córtex, que fala sobre comportamento, entendimento, análise, percepção. Então, ou seja, tomei por aqui. Só que as nossas emoções, elas ficam alocadas na área límbica do cérebro e na área básica do cérebro básico, que é o cérebro reptiliano. Essas duas partes do cérebro, elas guardam as informações muito profundamente, porque elas guardam no campo límbico que ficam as emoções e todas as informações que ficam registradas nas emoções, como elas foram registradas desde o primeiro momento da fecundação, tá? Até o nascimento e o tipo de parto. E depois, a primeira fase da infância, que é de 0 a 9 anos, então estas informações ficam registradas no cérebro básico, no cérebro límbico. E o fato delas estarem registradas ali é como se elas tivessem preenchendo arquivos que vão responder a determinados comportamentos. Então, imagina que está se formando um organismo, formando uma pessoa. Então, ela está assim, como é que é o amor? Aí ela está vendo papai e mamãe, a referência, não é cognitivo, tá? Uhum. É límbico, é sentimento. A mãe está vivendo ali uma situação com o pai de amor, de encontro. A mãe se sente acolhida pelo pai. Aí então ela vai lá, aquele departamentozinho. Pensa que é várias caixinhas de departamento na cabeça que está sendo construído. Amor, papai e mamãe se amam. Amor é isso, papai e mamãe se amam. Guarda aquela informação. Vamos imaginar que ela seja o contrário. Mamãe e papai não estão bem naquele momento que eles tiveram a relação, e eles, durante a gravidez toda separados, mamãe sentindo várias frustrações com o que o papai fez. Imagina que aí o bebê está sendo formado ali e que está recebendo essa parte emocional toda, ele está capturando essas informações. E ao capturar essas informações emocionalmente, bioquimicamente, não é? Ai, mas a criança nem tem cérebro, Max. Como que ela está registrando isso? Não, amor. O primeiro cérebro é o coração, certo? O lado místico traz isso há tanto tempo. Você vê Jesus falando disso há 2000 anos, né? É o coração. Mas a neurociência mostrou que o coração é o primeiro órgão a ser feito com mais de 40 mil neurônios. Ou seja, neurônios são neurotransmissores. Ou seja, ele vai receber as informações e, a partir daí, ele vai registrar essas informações como? Principalmente as informações de perigo. Todas as informações de perigo, ele registra porque tem que preparar o organismo para qualquer situação negativa que venha à frente. Mas ele guardou aquele registro, aquela informação. Então, amor é briga. Mamãe está sempre sozinha chorando. Como que é o amor? Amor é briga, é solidão, é afastamento. Guardou aquela informação, ok? Está guardada no límbico, na área da emoção, e está guardada na parte, porque o límbico e o cérebro básico, os dois trabalham muito juntos, porque é o cérebro da sobrevivência. Então, está dizendo, poxa, você tem que sobreviver a isso. Só que com essa informação, o movimento orgânico, ele vai criar, o coração vai criar, por ser ter vários neurotransmissores, uma molécula que chama neuropeptídeo. E essa molécula, ela é responsável por armazenar as informações, tá? Que foram retidas ali. Então, essas informações, olha, mais as informações negativas, essa informação aqui da mágoa, da dor, ficam armazenadas ali dentro. E uma vez armazenadas, essas informações, ela é tida como normal. Então, vamos chegar aqui. Aí a pessoa está aqui adulto, então ela está tendo reações, conduta dela está baseada nestas emoções, nesses registros que ela teve, certo? Em todo aquele mapeamento energético do que aconteceu na gestação, que vai influenciar em todo o movimento dela. Aí ela está um adulto reproduzindo isso. De alguma forma, ela está encontrando um caminho de reproduzir, tá? Aí ela está reproduzindo, ela não sabe o que ela está reproduzindo. Ela pergunta, de onde vem isso? Como que isso chegou até aqui? Aí vai tomar o conhecimento. Pronto, pegou, vai tomar o conhecimento. Nossa, está vindo desse lugar, está vindo do passado. Nossa, então, às vezes, aí dependendo do nível que a pessoa esteja, né, dos 3 níveis aqui, que é do indivíduo, então ela pode pegar, nossa, então isso aqui não é mais meu, isso daqui não faz sentido para mim. Tem uma consciência cognitiva.
E com essa força cognitiva, ele precisa se posicionar e colocar as mudanças de comportamento e de emoção. E essas mudanças, elas levam mais tempo. Por quê? Porque o corpo é mais lento. Nós estamos falando de memória celular, nós estamos falando de memória neuroquímica, nós estamos falando de memórias inconscientes, nós estamos falando de processos inconscientes que, ao serem registrados, ficaram alocados no lugar de preservação do indivíduo. A gente olhando cognitivamente parece meio burro. Você fala, nossa, mas o cérebro vai registrar uma coisa ruim para ficar repetindo. Mas se pensar só como cérebro, como um mecanismo, não como indivíduo que ocupa o cérebro. Porque isso é a diferença. O indivíduo ocupa o cérebro. Eu sou uma consciência que manifesto através do cérebro. Eu não sou o cérebro. Mas o cérebro e todo o processo neurológico, ele tem informações. E para fazer essas mudanças, a gente precisa de ter uma constância, de ter determinação, porque o corpo, essa parte do corpo, ela é mais lenta, porque tem os vícios. Então, eu posso tomar consciência. Eu estou fumando. Exemplo, fumo, adoro fumar, meu cigarrinho é uma delícia. Eu estou ainda justificando o vício. Nem falo que eu sou viciada. Não, eu paro o que eu quiser. Daqui a pouco eu tomo consciência que eu sou viciada. Nossa, eu estou viciada. Ai, nossa, mas está horrível esse hábito, eu quero parar de fumar. Aí eu quero parar de fumar. Entende? Aí eu tomei consciência, tomei conhecimento, vim várias informações, tomei consciência, que é diferente de tomar conhecimento. Eu tomo conhecimento, todo mundo me fala, vem aqui, eu percebo, tomo consciência, eu falo dentro de mim, nossa, realmente eu quero parar, agora eu vou partir para a prática disso. As emoções que estão ligadas àquele hábito, o que eu estou fugindo, que emoções que eu estou fugindo que sustentam aquele hábito, quais são os comportamentos que eu aderi para manter aquele hábito, e aí começar todos os dias a implantar pequenas mudanças até eu tirar todo o processo viciante daquilo e implantar um novo processo. E esse é o tempo que muitas pessoas falam, nossa, mas demora, nossa, mas eu pensei que tinha acabado, nossa, eu já olhei isso lá no passado, eu já olhei isso, você está falando isso de novo? Às vezes eu vou ler o mapa gestacional da pessoa e vou falar, então, lá, o mapa se refere da fecundação ao nascimento. Então a gente está falando sobre a base, a origem, onde as informações começaram a chegar e do ponto de vista energético, que fica sendo reproduzido na vida da pessoa. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu já fiz alguma terapia, já olhei isso, mas isso ainda está aí? Sempre vai estar. Nós estamos evoluindo. É como se você pegasse uma peça que era de um jeito, sabe o carro lá, quando fizeram o carro? Hoje a gente tem o carro quase voando aqui, já tem alguns carros voando. 2.0. Voando mesmo, não só mas os carros voadores que já estão testando em Dubai, por exemplo. Aí você fala, poxa, era aquele carrinho, hoje tem um carro voando. Ó, você vê que tem uma linha de evolução? É um processo. É um processo. Nós também. Então, quando eu olho para mim hoje, eu falo assim, nossa, minha linha de evolução. E quando eu vejo coisas em mim e vou trabalhando ainda, falo assim, nossa, tem mais alguma coisa aqui no nível mais profundo. Isso é muito importante, Vivi. Quando a gente chega nesse nível, e aí me vem uma outra questão, né? Nesse nível de você se olhar e ter a constância, porque a constância eu acredito muito que tem que ter também essa disposição em você querer quebrar esse hábito. Tem um livro muito bom falando Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Do Joey. Do Joey. Então, você quebrando esse hábito. A ansiedade e o perfeccionismo, né? Essa coisa da autocobrança em excesso, também não deixa de ser uma crença, né? Bom, na verdade, o desejo de ser perfeito está alocado no desejo de ser amado. Nós guardamos inconscientemente uma ideia que para sermos amados temos que ser perfeitos. E tanto crítica como perfeccionismo estão ligados a esse desejo. Eu mereço ser amado. Para eu ser amado, então eu tenho que ser perfeito. Se eu fizer tudo legal, tudo bacana, então eu vou ser perfeito e as pessoas vão me amar. Esse amor que eu estou esperando através da perfeição, ele é uma falta de amor que, de alguma forma, veio condicionada a algo. E dentro da educação familiar, pode ser muito comum. Olha, você não é igual à sua irmã. Por que você não é igual à sua prima? A sua prima é tão legal, tão bacana. Então, as comparações, entende? Dá a entender que
E até mesmo fala assim, não faz isso aqui. Se você ficou bonzinho, eu gosto de você. Se você for bonzinho, as pessoas vão gostar de você. Se você não for, as pessoas não vão gostar de você. Então, esse tipo de expectativa que é criado desde a infância vai educando o indivíduo para que ele busque na vida adulta a mesma correspondência. Ele busque ser o máximo, ser perfeito, para que ele seja amado e aceito. Então, você não vai conseguir resolver isso sendo perfeito para todo mundo te amar, mesmo porque nem todo mundo vai te amar. Sim. Mesmo porque se o amor é porque você é perfeita, isso significa que o dia que você não for perfeita, você não será amada. Vai ter ansiedade? Vou ter ansiedade do dia que eu não satisfazer, não for útil para as pessoas, elas não vão gostar mais de mim. Então, nesse caso, o primeiro processo ele tem que ser interno. Você não vai conseguir que hoje na sua vida adulta resolver um buraco de falta de amor dos seus pais aqui direcionado aos seus pais. Ou preencher esse buraco com outras pessoas ou situações. Você só vai conseguir preencher esse buraco e juntar essas partes quebradas dentro de você se você fizer esse auto-amor, essa autoaceitação. E para os críticos e os perfeccionistas, antes feito que perfeito, torto também serve, eu faço e aprimoro. Eu erro e o erro me faz acertar. Porque tudo isso é construtivo. Mas quando eu penso, eu sou criticada, criticou, já levei para o emocional e já estou me sentindo não amada, não aceita, não pertencente. Aí cai todo senso de identidade do indivíduo, porque a identidade dele está baseada na expectativa do que o outro vai dar de retorno, não do que ele está projetando. E para projetar isso, precisa juntar essas partes internas e fazer esse caminho de amor interno, né? Autoaceitação e autoamor é o primeiro passo. As reações emocionais que elas estão gravadas, né, dentro da gente tem muito a ver com a criança ferida, ou não? Bom, quando a gente fala criança ferida, vamos entender um pouco sobre esse termo. A nossa história, como eu falei, a nossa história tem uma linha. Então, ela vai começar aqui. Primeiro momento da fecundação. Como é que estava o útero dessa mãe? Aí uma mãe que teve o útero ali, um aborto anterior, muitas drogas. Como é que estava o clima desse útero nesse momento? Essa mulher estava apaixonada ou não? O que estava acontecendo? Tudo isso existe uma toxicidade emocional. Então, aqui começou a sua história. Como é que ela começou? Lá naquele momento. Olha, óvulo, maior célula do corpo, espermatozoide, menor célula do corpo, se encontra, faz aqui, faz a fecundação, caiu no útero, começou a história. Ali tem muita história já acontecendo. E ninguém para pensar nisso. Agora que você está falando, eu falei, gente, mas é mesmo, né? Exatamente, porque é ali que começou a história. Então, essa é a criança. Então, quando a gente fala criança interior, a criança interior nunca vai crescer, gente. Por isso, ela é criança interior. Quando eu falo criança interior, é como se eu estivesse olhando, botando a minha visão nessa primeira fase. Momento que antecede a fecundação, que é a intenção dos pais naquele encontro, e até 9 anos de idade. Então, a gente vai considerar, tem diferentes fases aqui dentro, mas nós vamos considerar essas duas fases, de 0 a 9 para nascer, de 0 a 9, que é a primeira infância. Tudo que acontece aqui fica registrado nesses arquivos que é chamado criança interior. Se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer um mundo novo, a gente precisa de ter um novo humano. E para a gente ter um novo humano, a gente precisa olhar para esse processo da gestação, para o clima da gestação, para o processo que aconteceu aqui, e isso que vai resultar as influências na primeira infância. Então o que acontece também na primeira infância já foi direcionado pela gestação. Sim, vamos imaginar que você passou uma gestação péssima, mas ao nascer foi dado para uma família maravilhosa, com recursos financeiros, equilibrada emocionalmente, vai ter um ambiente que sim, o ambiente poderá influenciar muito no desenvolvimento desse ser. Porém, as bases de memórias registradas energeticamente e emocionalmente, fisicamente, neurologicamente, todos os aspectos já estão registrados. Aquela criança já está com uma lente de percepção que ela vai olhar os pais com aquela lente. E é muito comum, num determinado momento, a pessoa ter uma percepção que fica até com culpa. Eu já atendi pessoas assim. Nossa, mas eu tenho pais adotivos maravilhosos, porém eu não consigo ver isso, eu me sinto até culpado
de sentir estranho a eles, de não me sentir pertencente, de ficar pensando por que a minha mãe me deixou, por que eu não tenho pai de verdade, entende? Então, depende muito do indivíduo, como eu falei ali, né? A gente tem 3 tipos de indivíduos, e essa classificação não fui eu que dei, foi uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos, que fizeram um estudo para ver qual técnica terapêutica era mais eficiente, e testaram várias nesse estudo, e depois chegaram à conclusão que não era a técnica terapêutica, mas que seria o indivíduo em 3 faixas diferentes, né? Então, e isso diz respeito também ao indivíduo. Então, se a gente pensar aqui, a criança interior, a base da memória. Se você for estudar o que a neurociência traz e com relação às informações que foram registradas e a relação com crimes, crianças que passaram abusos fortes até 3 anos de idade, que é a parte mais vulnerável, têm toda a sua estrutura, sua psique, sua estrutura emocional tão contaminada que vai gerar tipos de desequilíbrios. Então, um estudo que fizeram, vários serial killers, que tem vários tipos de serial killers também, tinham tido vários abusos na infância. Ou seja, destruiu a estrutura daquele ser num nível tão profundo que a consciência não conseguiu transformar e transcender aquilo. Outros podem conseguir transformar. Então, depende muito do nível que isso está envolvido. Então, a gente precisa abraçar a criança interior, sim. Inclusive, dia 12 agora é dia das crianças, Exato. né? A gente vai até fazer um encontro pensando nisso. E abraçar a criança é todo dia, é a todo momento, porque essa criança vai sempre representar o princípio que é o seu coração. Se o coração foi o primeiro órgão feito, então onde a criança interior mora? No coração. No coração. Então, o que você precisa resgatar? Seu coração. O que você precisa cuidar do seu coração? O que você precisa cuidar das suas emoções? Então, essa é uma jornada profunda e que o indivíduo tem que ir sozinho. Eu posso ser aqui uma excelente cosmoterapeuta e vou acompanhar a pessoa, vou cutucar a pessoa, vou provocar a pessoa, mas o caminho que a pessoa passa para dentro é ela, com ela mesmo, e isso é bonito, e isso é poderoso, sabe? E daí vem as possíveis transformações. E quando você encontra esse adulto que está em paz com a sua criança, que já olhou as dores dela e fala, então, papai e mamãe não vai vir mais te abraçar. E se eles vierem agora, você com 40 anos, papai e mamãe tentar te botar no colo, te botar no peito, vem cá, filho, eu não te dei peito quando você era pequeno, vem cá no peito da mamãe agora. Não, papai... não é a mesma coisa, porque você é um adulto de 40 anos. Ou um adulto de 50, 60, você é um adulto agora, você não vai querer, inclusive o que acontece, Vivi, que é muito comum, aí nessa história, a pessoa teve ali uma história pesadíssima desde a gestação e a primeira infância, passa vários conflitos, ela vira um adulto, está aqui 50 anos. Aí mudou, os pais mudaram, eles ficaram mais amorosos hoje, às vezes a mãe quer dar mais carinho hoje, porque não deu lá no passado. Aí a mãe tenta dar esse carinho, a pessoa está lá entre seus 40, 50, e a mãe tentando, a pessoa fala, Max, mas quando ela vem me abraçar, meu corpo faz assim, ó. É sem querer, faz assim. São as memórias, olha só. São as memórias. Então, isso prova que não adianta me dar carinho agora. Embora eu possa acreditar que tudo que eu busco é o carinho e o amor da falta, eu não estou buscando amor e carinho. Eu estou na falta. Porque faltou. Se eu estou ainda vibrando na falta, hoje o que eu tenho que reproduzir não é falta? E é em tudo, né? Falta em tudo, de tudo. De tudo. É no amor. No amor, no dinheiro. No dinheiro, é na posição social, é na posição profissional, é em todas as áreas, porque a falta está dentro de si. É muito, gente, e é um caminho, assim, que não tem como falar, não é possível. É possível, sim. Eu acredito muito, até estava lendo em algum lugar essa semana, rejeição e abandono, acho que são os 2 pilares, talvez, que traçam outras crenças, assim, são 2 pilares grandes que a gente tem, que vão traçando outros caminhos de crença, Max. A rejeição e o abandono, eles podem estar juntos, né? São 2 elementos muito fortes. Mas eles são muito fortes na construção da nossa humanidade. Porque não é só hoje, não é só um elemento. A gente não tem na nossa história, conhecida por nós, né, tirando as condições tribais, né, que é diferente, a gente falando do que a gente conhece da civilização, porque a origem tribal, os povos originários, eles têm uma percepção de construção de infância tribal. O que significa isso? Toda comunidade é responsável por aquela criança, certo? Então,
quando você tem toda uma comunidade abraçando aquela criança, não é só eu, pai e mãe que educa, é o outro, porque ele está integrado. Então, não existe a noção de rejeição. Tem a noção de pertencimento. Tem a noção de pertencimento, de encontro. E nas condições tribárias, por exemplo, o que é muito comum? É que cada pessoa vai percebendo o seu lugar, aquilo que tem de dom, de talento, e vai se colocando naquele lugar. E toda a tribo, ou seja, toda a comunidade reconhece ele naquele lugar. Esse aqui tem um perfil para ser um pajé, esse aqui tem um perfil para fazer arte, esse aqui tem um perfil de caçador, esse aqui tem um perfil disso. Então, você não vai ter ali nem abandono, não é normal o abandono e a rejeição, porque isso está sendo alocado. Você é aceito como você é, onde estão os seus talentos, se está aqui você vai desenvolver, e você é aceito por todos. Aí a gente tira desse lugar que foi considerado... não civilizado, a gente vai falar assim, e aí a gente volta para a nossa ideia de civilização, do que é ser civilizado, e que aí há controvérsias várias, né? Bom, aí a gente tem uma construção totalmente diferente, porque a construção é cada pai, família, cuidando do seu filhote. Não tem mais comunidade, primeiro. E como que ele cuida desses filhotes? Aí a gente tem dois tipos de classe para a gente poder avaliar, né? Então, por exemplo, a classe que tinha dinheiro, então quem cuidava do filhote era uma ama de leite, alguém que amamentava esse filhote até 3 anos de idade. Então, é muito comum, quando você estuda a psicologia da história infantil, que você vê casos assim tão bizarros, sabe, Vivi? Você fala, nossa, gente... Hoje a gente entendendo tudo, tanto de neurociência, de epigenética, de psicologia para ir perinatal, sabe, de campo energético e de sistemas e mapa gestacional, com todo o conhecimento que eu venho agregando ao longo desses 30 e tantos anos, eu falo, que incrível. Claro que a gente teria esses tipos de imperadores, como a gente teve vários, Sim. psicopatas de alguma forma, sabe? Por quê? Porque não tem acesso às emoções. Sabe, a forma com que foram feitos, pensando ali em locais, em questões financeiras, políticas, depois quem criava é a ama. Então, era muito comum entregar o filho, a ama criava, amamentava, entregava, devolvia ele com 3, 4 anos. Então, imagina essa criança chegar, ela se sente pertencente? Jamais. Ela se sente amada? Ela se sente protegida? Não. E é como se bloqueasse também essa questão emocional dessas pessoas, né? Então, bloqueio emocional é um tipo de patologia. Isso pode gerar um tipo de psicopatia. Certo? A gente fala sobre que a psicopatia ela pode ser aprendida ou ela é uma doença, que quando ela é uma doença, então, um transtorno forte, então não se encontra hoje cura ainda para esse tema. Mas a psicopatia social, sim, ela pode ter cura, porque a psicopatia social é o quê? Você aprende a ser frio. Então, a gente pode dizer hoje que a gente vive numa sociedade com psicopatia social? Sim, porque a gente passa na rua, vê uma pessoa caída, a gente esfria para aquilo e fala, normal, não me envolvo com aquilo. Então, é como se fosse uma psicopatia aprendida, sabe? Sim. Dentro do processo. E isso nós podemos mudar. Isso a gente pode mudar, que é trazer a humanidade. Então, trazendo isso. Então, quando você perguntou sobre esses 2 elementos tão fortes, e a gente vai olhar pela construção da história, aí a gente percebe o quê? Que, de fato, a nossa civilização tem construído indivíduos assim. Sabe? E hoje ainda. Então, hoje com o celular. A mãe está aqui com a criança está aqui, mas ela está no celular. A criança está vendo. Ela está sendo rejeitada ali. Ela não está sendo vista naquele momento. Tem uns estudos bem interessantes que fizeram, filmando a criança com o pai. Não sei se você viu esse estudo. E aí a criança está comunicando com o pai, 1 ano. Enquanto ela está conectando, ela está bem. Eles estão medindo sensores, todo o campo sensorial dela, e ela está percebendo tudo, porque ela percebe além dos 5 sentidos. Além dos 5 sentidos. Nós temos capacidade de perceber as coisas além dos 5 sentidos. E às vezes a gente fica nos 5 sentidos, que são os básicos. E mostra a desconexão, como é que machuca a criança. Quando o pai pega um celular, ele está olhando outra coisa, ali a criança vai ficando inquieta, vai ficando frustrada, vai ficando com tédio. Daqui a pouco começa a sofrer e a chorar. Então, esse elemento da rejeição, entende? Ele está acontecendo direto. Então, ele aconteceu lá no passado e ele continua acontecendo ainda, de diferentes formas. Eu não vi dessa forma, mas eu vi uma imagem muito interessante falando exatamente sobre a mesma coisa, sobre uma mãe que estava no celular na hora da amamentação. Então, estava ali a criança, né? E ela segurando aqui, assim, mexendo no celular, e esse ato do amamentar é uma troca, né?
o amamentar é uma troca, você está do lado, porque às vezes pode ser assim, estou do lado da pessoa, eu estou aqui com meu filho, estou presente. Não, você está com a cabeça em outro lugar, você não está presente. A presença, ela é sentida. Sentida não pelos sentidos, você está aqui, eu estou vendo você de corpo presente, mas você não está conectando. Você pode estar do lado da pessoa, mas desconectado dela. Então, e você pode estar lá do outro lado do mundo e conectado àquela pessoa, sentindo tudo. Então, não se trata só da questão física, se trata realmente de um estado de presença. De um estado de presença e do que importa realmente. Isso é uma coisa muito importante. Você acha que as pessoas hoje, pelo menos, não só através nem do meu trabalho particular como astróloga, mas eu vejo, né, através aqui das entrevistas, tudo, e as próprias redes sociais também, elas trazem muito hoje questões voltadas aos relacionamentos amorosos. O quanto está desafiador você se conectar com a outra pessoa. De repente a gente vê um boom assim de pessoas que estão emocionalmente afetadas, estão percebendo isso e se tornam evitativas? Bom, primeiro a gente sempre volta no qual que é o padrão do indivíduo. Porque quando a gente só generaliza, a gente pode ver a tendência do momento. Então, a gente separa em 2 movimentos. A tendência do momento é, como tem o fast food, tem o fast amor, né? Várias opções, a qualquer momento. Cardápios, meu bem! Cardápio, não gostei, passa. Passa pra lá. Não gostei, passa. Não gostei, passa. Então, sim, eu vou chamar esse do cenário atual, tá? Que é o cenário atual que está produzindo esse lugar de ilusão, de fantasia, de desconexão, as pessoas desconectadas em busca de alguma coisa que não sabem nem o que ela está buscando de verdade. Eu estava passeando lá no Inhotim e cada carrinho que eu pegava, eu fazia uma pergunta para os meninos que manobravam o carrinho. Primeiro, achava que todos estavam lindos, eram lindos. Ainda perguntei, será que é um pré-requisito trabalhar aqui beleza? Porque cada um aquela beleza natural, sabe? Com seus cabelos, com sua forma, aquela coisa mais diversa e linda. Perguntava se eles gostavam de trabalhar lá. Bom, em suma, fazendo essa pergunta para entender ali a pessoa. E teve um que eu perguntei, eu adoro trabalhar aqui, esse é o que eu gostei mais dele. Respondeu, eu gosto muito de trabalhar aqui, já estou aqui há 2 anos. Eu falei, então, mas dá para você namorar, né? Porque é de quarta a domingo e você sai daqui 5 horas. Ele falou, mas, senhora, namorar em 2025? As pessoas não têm maturidade para isso, não? Aí eu achei o máximo. E ele é um rapaz de 22 anos, as pessoas não têm maturidade. Mas dava para ver a maturidade dele, mas entendendo que as pessoas estão sem maturidade, sem generalizar as pessoas, né? A grande parte das pessoas, sem essa maturidade, por causa dessa rapidez, dessa oferta, uma série de informações, quando a pessoa ainda sequer tem identidade. Porque você pensa, uma identidade, ela é formada neurologicamente quando o cérebro está maduro entre 18 a 24 anos. Então, quer dizer, 16, 15 anos, 17, você não tem uma maturidade. Então, você vai ter uma maturidade neurologicamente falando, independente do indivíduo, você vai ter uma maturidade para depois dos 24 anos. Então, você vai imaginar que aí o indivíduo precisa olhar para dentro dele para ele avaliar esses 24 anos de vida, as referências que ele tem, se são aquelas que ele quer continuar produzindo nos próximos anos da vida. Porque antes ele estava imaturo, ele não tinha condições. Então, se eu olhar por esse campo, a gente vai ver o quanto que os relacionamentos estão cada vez mais vazios, né, fúteis nesse sentido, imaturos de verdade, e criando aí as pessoas sem paciência, sabe? Do tipo, hoje a gente liga 1 minuto, não atendeu, não conseguiu, já está impaciente. Na mesma coisa com os relacionamentos. Esse é o primeiro passo. É um problema que a gente tem em algumas áreas do mundo, né? Não vou falar que é o mundo todo que está vivendo assim, mas a gente já tem isso, está crescendo. Agora, o relacionamento, a visão do indivíduo para o relacionamento, que é a outra parte, quando você olha como que esse indivíduo relaciona, é de acordo com as lentes dele e aquilo que ele emite. E isso está totalmente relacionado com a informação que ele teve na gestação. Na gestação. Totalmente relacionado com o que aconteceu na gestação. Porque a tendência é a buscar reproduzir o que é conhecido. E o que é conhecido? É aquilo que foi informado lá atrás. E aquilo que foi informado na gestação e que foi informado na primeira infância vira regra
do inconsciente para manifestação nos relacionamentos. Então, aí sim. Então, a pessoa pode criar situações de evitar relacionamentos por causa das questões íntimas. Então, a gente teria que olhar duas linhas disso. Uma questão que é a nossa construção hoje, da nossa sociedade, baseada nesse momento presente, e a construção do indivíduo, ele em si, e o que ele está projetando para o mundo. Olha só, é muito mais profundo do que a gente acha. Muito. Eu queria dar um exemplo disso, até para sintetizar. Favor. Uma vez eu estava lendo um mapa gestacional de uma pessoa, de uma senhora que já tinha na casa dos seus 60. Quando eu li o mapa dela, o mapa mostra da fecundação até o nascimento. Fecundação, 3º mês, 6º mês e nascimento. São as datas que a gente trabalha ali. Então, quando eu olhei lá no 6º mês, falei, no 6º mês aconteceu alguma coisa que a tua mãe se desentendeu com o seu pai. E teve aqui um conflito muito grande que afetou o seu lado afetivo e amoroso e maternal. Com 9 anos de idade, porque tem uma data lá, aí com 9 anos de idade, essa situação se reproduziu. E aqui você determinou com essa segunda situação que você não mais seria mãe, que você não seria mãe. Aí eu tô com a pessoa aqui, com 60 anos, dizendo assim, nossa, eu não quis ser mãe, eu não tenho talento para ser mãe, eu não quis ser mãe. Não era isso para ser mãe. Então, esse era o discurso dela aqui com 60. Quando eu pego e volto aqui, no mapa dela, e falo, no 6º mês de gravidez aconteceu isso. E quando você tinha 9 anos, aconteceu algo equivalente a isso, e aqui você determinou a sua vida. Aí você sabe o que foi? Ela falou, eu sei. Quando a minha mãe estava grávida de mim, no 6º mês, ela descobriu que meu pai tinha uma amante. E isso foi uma loucura. E quando eu tinha 9 anos, a minha mãe suspeitou que o meu pai tinha voltado com a amante. E ela me levou junto com ela na cidade vizinha para poder ir naquela casa. E quando nós chegamos lá, a gente viu que o meu pai estava não só morando com a tal amante, mas ele tinha família, ele tinha uma segunda família com aquela mulher, tinha irmãos e viviam numa casa melhor do que a casa que ela vivia, que ela e a mãe vivia. Então, naquele momento, o que ela registrou? Uma informação. Ser amante é muito melhor do que ser esposa. Nossa! E aí, ser mãe jamais. Então, ela ficou aqui na vida dela tendo um comportamento que aí o comportamento dela era evitativo, então ela queria sempre ser amante e começou a criar alguns hábitos, como ser amante dos maridos das amigas. Entende? Por quê? Porque aqui ela conseguia ter um prazer inconsciente de alguma forma, satisfazer aquele prazer de falar assim, a mulher reclama, todas as mulheres têm a mania de reclamar dos seus maridos para suas amigas, né? Os namorados, existe essa mania. Então, quando a mulher reclama, meu marido é assim, então diga aquele prazer, mas comigo não, porque eu sou amante. Então, você entende que a pessoa pode passar 60 anos da vida, que ela ficou chocadíssima, 60 anos da sua vida, que você tomou decisões como de não casar, como de estar sozinha até aqui, tendo amantes que são marido das amigas, por exemplo, onde, na verdade, foi baseado totalmente numa experiência que você teve na gestação, que foi sentida pela mãe, aquilo ficou registrado no corpo, nas emoções, no mapa energético, porque a gente estava lendo o mapeamento energético dela, o mapa gestacional vai olhar ali quais são as situações que aconteceram, as energias que entraram, e essas energias viram programas, elas são programas, elas ficam reproduzindo. Com 9 anos, imagina, deu consciência, é um fato, é um trauma, né? É um trauma. É um trauma ali. Que decepção, aquilo marcou o corpo, a partir dali você toma decisões. Então, a pergunta é, quantas decisões a gente não toma baseado em traumas? Baseado nisso. Então, às vezes, quando eu leio o mapa gestacional e a pessoa fala assim, eu falo assim, que tem um bloqueio com a maternidade. A pessoa fala, não, mas eu não quero ter filhos, não sei o quê. Eu falei, não, na questão, a pessoa é livre para querer ter filho ou não. Mas quando ela está dizendo que ela não quer ter filhos, quando eu estou identificando que tem um trauma, o trauma, se ele é o promovedor de não ter filhos, essa não é uma decisão consciente, não é uma decisão saudável. Ela é só resultado de um trauma. Eu sou traumatizada e por causa disso, ou seja, eu não venço o trauma, eu reproduzo outro trauma na minha vida.
Porque para ela, vamos dizer assim, outro dia eu li também, que o inconsciente ele tenta nos manter vivos, né? Então, assim, você tá vivo até hoje, mesmo reproduzindo questões que são ruins, né? Que são limitadoras. Então, a gente às vezes reproduz coisas na nossa vida, obviamente, sem saber, com base nessa sobrevivência. Então, na verdade é isso. O cérebro básico, que é o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo. Então, o que é moderno em nós chama neocórtex, que é essa parte frontal. Então, é como se antes os homens ficassem assim, com a cabeça para baixo, movido de uma forma mais animalesca, que é o sistema límbico e o sistema primitivo dele, que é o sistema motor, autônomo. Então, o neocórtex, ele fez isso, olha, abriu, ampliou. Então, é uma nova construção para se entender o mundo, para se entender as coisas que estão acontecendo. Mas o nosso cérebro ainda está antigo. Ou seja, o nosso cérebro ainda está reproduzindo a base que é da sobrevivência. Existem 2 níveis, sabe, Vivi? Existe a base da sobrevivência, que é a responsabilidade do nosso cérebro básico e do límbico, que é como o nosso lado animal. Nossa, se eu falo assim, está faltando, vai faltar água. Eu olho para a água e eu acredito na falta, o meu cérebro animal, límbico e básico, ele vai agir. Então eu tenho que guardar para mim, porque vai faltar. Por quê? A base é sobreviva, você tem que sobreviver. Então, porque é uma lei primária da natureza humana, da natureza animal, da sobrevivência. Isso é mal? Não, é porque ele quer garantir a sobrevivência mesmo. Aí quando você fala, quero viver, aí você está dando um outro passo, que é agora eu quero viver. Então, para poder sair dessas amarras, é muito importante saber como penetrar nesse ambiente mais profundo, porque o nosso cérebro de sobrevivência, ele ainda está atuando no mesmo modelo. Antes ele tinha que vencer um leão, hoje ele tem que vencer o leão do imposto de renda, entende? Então, ele só mudou o tipo de leão. Antes ele tinha que matar um leão por dia, hoje ele tem que se organizar com as suas contas, porque vai cobrar imposto até de quem vende picolé, entendeu? Tem que dizer o imposto de renda, é o leãozinho atacando todo mundo e defendendo o seu a cada dia. Mas você entende que quando isso acontece no nosso cérebro, automaticamente diminui a potência do neocórtex. Traduzindo isso em prática seria, quando o sistema de sobrevivência é alertado, é tocado, o nosso neocórtex, que é o nosso sistema de pensamento, de comportamento, de avaliação, de análise de comportamento, é desligado. Então, quanto mais medo eu tenho, mais burro eu fico. Por isso que a pessoa diz deu branco, porque o medo está acionando na nossa base límbica. O límbico conversa com o reptiliano. Então, nossa, pode faltar. Pronto, gerou toda a tensão no corpo. E se o neocórtex não está aqui com consciência, se eu não atuo com consciência sobre esse comportamento, eu vou ser dominada pela minha emoção básica de sobrevivência. Aí eu já não consigo mais raciocinar, porque automaticamente eu perdi essa parte. Todo mundo pode perder essa parte e ela é uma ação que acontece no nosso cérebro pensando assim. Por que isso acontece? É simples, ainda pensando na sobrevivência. Se entrar um leão aqui agora faminto para te comer, você não vai pegar o neocórtex e falar assim, olha, é um leão, ele está faminto. Nossa, ele é grande, será que ele vai me comer? Será que eu consigo sair por onde? Você não vai conseguir fazer esses questionamentos que são da parte frontal. Ele é desligado e você fica paralisado, certo? Ou você vai atacar, ou você vai fugir. Essas ações básicas é o nosso animal interno. Então, por exemplo, quando eu estou treinando as pessoas, não só ler o mapa, mas depois quando eu começo os treinamentos com ela, o primeiro ponto é dizer assim, olha, primeiro ponto que nós temos que partir. Pai e mãe não fazem alma. Pai e mãe não fazem alma. Ou seja, você é uma alma, uma consciência. Você não é o resultado dos seus pais. O que seus pais fizeram? Fizeram o seu corpo. O que a gente está falando? Quem que é o animal? É o seu corpo. Então, o que a gente precisa? É que eu, consciência, domine o animal em mim. E para eu dominar o animal em mim, eu tenho que olhar as feridas do animal, porque se eu tiver com um dragão com uma ferida, ele vai estar soltando fogo pelas ventas. Por isso que olhar as feridas da criança interior é tão importante. E quem vai olhar essas feridas? Eu, consciência espiritual. Não é eu, Max, porque a Max é um animal. Entende? Já vivia um animal.
A consciência que manifesta através da Vivi, a consciência que manifesta através da Max, é a consciência imortal. É aquilo que, quando sair daqui, esse corpo morre. Então, quando eu tomo pé disso, que é o primeiro ponto importante, para começar a treinar esse comando, entrar nas emoções, limpar as emoções, fazer aqui um ressignificado disso, ter um aprendizado, porque eu não posso apagar as situações, eu só posso aprender com elas e ficar rica. Não tem como eu apagar as situações que aconteceram na vida. Vou fazer uma lavagem cerebral, eu quero esquecer. Às vezes a pessoa fala, eu quero esquecer. Amor, é que você não esquece. É que a memória celular não esquece. Não esquece. Entende? Ela está registrada. Então, é muito mais vantajoso, produtivo, eu olhar para aquilo, eu abraçar aquilo. Porque, quando eu falei no começo, integrar, reunir as partes, eu preciso reunir as partes dentro de mim. Faz parte, né? Faz parte de mim. E eu abraçar essa dor, não é ficar chorando a vida inteira, não. Eu abraçar a dor. Quem que vai abraçar a dor? Eu, consciência espiritual, na condição de adulta hoje, porque quando eu era criança e estava lá naquela situação traumática, naquele momento, eu não podia fazer nada. Se eu sou uma criança, se eu estou como criança com 6 anos de idade, vivendo uma violência familiar, o que essa criança pode fazer ali para resolver isso? Uhum. Ela vai poder se desassociar, entrar no mundo da fantasia, se rebelar. A gente vai ter algumas opções do que ela vai tentar se proteger ali dentro. Mas hoje, na vida adulta, eu não posso ser comandada pela dor dessa criança. Porque a dor da criança vai acionar o meu límbico e vai acionar meu modelo autônomo de defesa, de fuga, de anestesia. E aí eu vou para as drogas, eu vou me desviar no caminho, eu vou ter... Tudo é a criança ferida. Aí eu vou quebrando mais ainda o meu ser. Então, a base é tomar consciência de que você não é o corpo, mas você está nele, e estar nele é um privilégio, e é por um tempo. Quando você fala da consciência, me vem muito alguns exercícios de se conectar com essa consciência, né, com a intuição, com o eu superior, enfim, várias pessoas dão vários nomes. Mas essa coisa do tipo assim, devo fazer isso? E aí parece que tem uma vozinha que fala, sim, não. Você faz isso também, Max? Bom, eu uso muitos oráculos, né? Eu trabalho com oráculos, imagina, eu já joguei cartas, né? Tarô foi uma das primeiras coisas que eu manejei, né? Me formei como astróloga e tarô com 20 anos de idade. Então, eu gosto muito de consultar elementos, sabe? Eu tenho que fazer isso. Então, eu olho para isso, eu pergunto por que eu vou fazer isso, para que eu vou fazer isso, onde eu quero chegar com isso, qual que é o sentido disso, sabe? De ter esse olhar profundo, de ter essa capacidade, e depois eu solto para o meu coração e ainda pergunto, ainda uso o meu pêndulo, que é a minha proteção máxima, que está sempre comigo. Você acha que isso aqui... Aí eu faço uma radiestesia, sabe? Por quê? Porque às vezes eu posso estar aqui confusa com o próprio ego, com as necessidades do ego, porque o nosso animal é o nosso ego, né? E a gente precisa que ele esteja alinhado com a consciência com ego com consciência. Esse casal tem que estar bem alinhadinho para que possa... realmente um conversar com o outro, porque às vezes o ego tem o desejo rápido, o ego é momentâneo, ele quer tudo rápido, ele quer estar no comando, ele quer estar no controle, e às vezes a consciência não quer bem aquilo. Então, eu, além de usar essas ferramentas, eu sempre pergunto assim, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu penso, eu como consciência, isso faz sentido se eu for morrer 24 horas depois? Nossa, uma excelente pergunta. De verdade. Faz total sentido. Aí eu me pergunto, faz sentido? E se eu morrer, eu deixei isso feito nessa ação, vai fazer sentido para quem vai ficar? Aí eu tô fazendo o quê? Aí eu tô fazendo de cima. Aí eu vou completando a sua pergunta. E como é que eu faço? Aí eu começo a falar, Maxi... agora não. Maxi, então usa a terceira pessoa, porque a Maxi é um animal, a Maxi é o ego, a Maxi é a manifestação que existe aqui. Eu, consciência, já tive em vários corpos em outros momentos da vida. E estarei em próximos, porque eu acredito na vida eterna da consciência. Então eu vou, Max, vamos disciplinar aqui agora. Porque como precisa dessa harmonia, e quem que é filha do pai e da mãe é a Max. Se pai e mãe não fazem alma, eu sou filha de quem? Aí vamos, então, cuidar da ferida da criança. Se o pai e mãe não fazem alma, eu sou filha... Então, eu, como consciência, sou filha de uma consciência maior.
E quando eu me conecto com essa verdade de que eu sou filha de uma consciência maior, e eu gosto de usar, tá, gente? E aí cada um vai usar. A etimologia depende muito da linha que cada pessoa está construindo. Então, dentro da minha linha etimológica, eu gosto de dizer assim: eu sou filha de quem? Eu sou filha de Deus Pai e da Grande Mãe. Então, eu imagino que essa construção do universo, do grande mistério, como nós chamamos no xamanismo, né? O que é? Não é Deus no xamanismo, é o grande mistério. Mas aí, como a gente tem essa cultura também de Deus, aí eu penso Deus e a deusa. Então, eu imagino, eu sou filho de Deus e a deusa, e que juntos tiveram um orgasmo cósmico, e assim nasceu todos os seus filhotes. Somos todos nós, frutos de um orgasmo cósmico, filhos do divino. Então, e hoje estou na condição onde tem o Pai Céu e a Mãe Terra. Então, reconheço o Pai Céu como a fonte originária da força da luz e a Mãe Terra como a força originária da força de sustento da Terra. E se eu me sinto filho do Pai Céu e da Mãe Terra, olha, eu me reconheço como consciência nesse lugar. E eu, consciência, aqui começo a doutrinar, a educar Max, o corpo, o animal Max, que esse animal é filho, então, da Dona Eni e do Sr. Antônio. Passou, então, esse animal passou por essa infância tóxica, cheia de desamor, com todos os traumas e dores. Então, isso daqui gerou vários comportamentos e deu a oportunidade para que eu pudesse fazer a transformação, porque eu, consciência, vinda do Pai Céu, sabia que ia escolher essa família, tinha um direcionamento para isso, porque na percepção da egrégora espiritual mais elevada, a consciência tem uma combinação antes de vir na Terra, e ao escolher a ancestralidade, porque uma alma pode escolher vir filha desse casal, não apenas pelo próprio casal, mas talvez pelos seus ancestrais, pelo avô, pelo bisavô. Uma alma poderia escolher vir por um casal, porque foi arqui-inimiga do tataravô em outra vida, e agora vem aqui para estar no local e situações que serão limpas e purificadas, curadas nesse movimento. Não é para ser agora vai ser um karma, um peso, agora vai pagar um pecado a vida inteira. Eu não vejo assim. Eu acho que essa visão, ela é muito limitativa, ela é muito dolorosa. Para mim, para o meu entendimento, de acordo com os estudos que eu venho desenvolvendo nesses anos todos, existe uma coisa importante para a gente fazer aqui. E essa coisa, a primeira coisa importante é reunir as nossas partes quebradas, nos abraçar, nos acolher e fazer essa relação de amor entre eu, quem eu sou e onde eu estou. Quem eu sou, consciência, eu superior, Atma, consciência, não interessa o nome. Essa que dá vida aqui. E onde eu estou, esse corpo que está cheio de memórias, comprometido com a linhagem ancestral, com a sua história, o corpo está comprometido com isso, porque a partir do momento que você tem um corpo que é desses pais e dessa linhagem, você já está contando a história dessa linhagem. E todas as atitudes que você tiver vão corroborar para a construção dessa história. Sim. Então, você tem uma responsabilidade para com isso. E as pessoas que vão se despertando são as responsáveis por jogar luz nessa linhagem, né, Max? Quando você desperta, você não é obrigado a salvar todo mundo, não é a obrigação das pessoas. Mas quando você para em você, como eu fiz, né? Eu, primogênita, parou em mim. Quando eu fugi de casa com 17 anos, eu fugi pensando assim, que aquele inferno era tão desafiador, deve ter uma resposta em algum lugar. A gente está falando, imagina, de 45 anos atrás, né? Então não se tinha internet, conhecimento, mas eu pensava, tem informação em algum lugar, a vida não é só isso, eu vou procurar essa informação. Então, quando eu falo fugido de casa, é fugido mesmo, com bilhetinho, sabe? Pulando janela e falando, eu vou procurar isso. E alguma coisa dentro de mim dizia, deve ter um motivo especial para existir a vida. Não pode ser que a gente está aqui só para essa questão da matéria, para casar, para ter um diploma, para bancar a vida, pagar conta. Deve ser mais que isso. E eu fui, e o caminho me mostrou que tinha mais que isso. Então, concluindo isso agora, eu acho que tem uma importância muito grande da nossa existência aqui, que é olhar para si, se reconhecer e se abraçar, porque eu só posso olhar o mundo, eu só posso reconhecer o mundo, viver, se eu conseguir ter isso na minha lente. Se a minha lente estiver borrada demais, eu não vou conseguir enxergar o mundo com verdade. Exato. Então, eu preciso olhar para esse interior, abraçar essa parte ferida. E quando eu desenvolvo, que é um elemento importante que você falou no começo, como que vai vencer esses
desafios, é muito importante desenvolver a compaixão, a autocompaixão, sabe? Que é isso. O que é autocompaixão? É um sentimento de uma frequência muito elevada, porque a rejeição é um sentimento de uma frequência muito densa. Uhum. Então, se eu me sentir rejeitada, e talvez tenha sido dado para adoção, jogado num território de lixo, eu já tive casos assim, que a pessoa foi deixada numa caixinha, num terreno baldio. Então, assim, ela foi de fato rejeitada, certo? Fato físico e maltratada. Tem outras que foram porque abandonadas e rejeitadas, mas num outro modelo, ainda estava em casa com tudo arrumadinho. Tem diferentes situações práticas, mas que refletem a mesma dor emocional. Tá no lixo, você ter sido colocado no lixo, ou tá no bercinho e ninguém te olhar, ninguém te dá atenção. Geram a mesma emoção. A dor, não dá para medir dor. Ah, mas vamos combinar, né? A dor de ser jogado no lixo é maior do que estar no bercinho sozinho. Dor é dor, amor. Não dá para medir qualquer dor. Qualquer dor que é pior, porque a dor dói para a pessoa. Às vezes uma coisa que dói para mim não dói para você. Sabe? Exato. Tem gente que perdeu um dedinho e não conseguiu se recuperar. Tem gente que perdeu a perna e achou a vida. É verdade. Então, fala sobre o indivíduo. Então, todo o processo diz muito sobre o indivíduo. É individual. O processo é individual. Gente, chegamos ao fim desta conversa. Eu queria dizer para Max que eu acompanho o seu trabalho já tem um tempo. E estar aqui com ela foi uma cocriação. Porque eu virei para a Heloísa, né, a nossa editora aqui do podcast, falei, ai, queria tanto entrevistar a Max, vamos tentar. E aí eu acho que ela entrou em contato com a sua equipe, mas você tá em Minas, né? Uhum. E aí não deu agenda, e aí quis o universo que você viesse na Virada Zen. E aí todo esse movimento que a gente tá envolvido também. E eu falei, foi uma cocriação, tá aí. Aí pronto. Eu adoro quando eu sou cocriação de alguém. Já ouvi isso outras vezes, Vivi. Jura? Uhum. Pois é, e aquele dia que você veio, né, participar do podcast deles, eu senti uma energia tão boa, eu falei assim, Heloísa, você não sabe quem tá aqui na minha frente. Bom, beijo, Heloísa. E é isso, eu queria te agradecer muito, né, por essa disponibilidade, essa aula. Conheço pessoas que já tiveram lá no seu espaço, que participaram das vivências, então para mim é uma honra aprender um pouquinho mais com você, que eu sempre, nessa posição aqui, eu acabo aprendendo muito também. Sim, né? É uma grande graduação da vida, eu acredito. É verdade. Quero te agradecer muito, e nós aqui da WeMistic, além de portal de conteúdo, podcast, a gente também tem uma loja de produtos, esses produtinhos que a gente gosta bastante, e queria te presentear com dois objetos aí que eu acredito que vai enriquecer o seu espaço. Muito bem. Vamos Quem ver. sabe se a gente, vamos saber, Doni, se a gente acertou. Ai, que lindo! Maravilha! Olha isso, Para gente. energizar todo o restante. Olha, adoro essa pedra, é maravilhosa. Que Selenita, linda. Selenita, maravilhosa. Já vai entrar para minha coleção de pedras. Depois eu limpo, descarrego. Olha que lindo. E essa é a pedra mesmo, isso. Que é a pedra. Quartzo amor. Quartzo do amor. Quartzo rosa. Quartzo rosa. E nós temos aqui ainda um rolon de essência. Que maravilha. Ó, gente, eu vou sentir o cheirinho. Você usa assim, ó. É isso mesmo. Lavanda. Ah, amei, adoro lavanda. É isso, acho que as energias, né? Não teria nada mais ainda energizante e próspero para te presentear. Muito obrigada, viu? Eu amei, amada. Eu gostei muito de estar aqui. E agradeço a todos vocês, espero ter colaborado com sua audiência. Muito. Saberes. Volte mais vezes, por favor. Certamente. É isso aí, pessoal. Tivemos essa aula com a Max por aqui. Compartilhe esse episódio com todo mundo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo, um abraço e até a próxima.